um conjunto de diretrizes que vai definir o crescimento da cidade nos próximos 16 anos. Foram 62 audiências públicas e mais de 2.200 contribuições da população, até que o substitutivo da Comissão de Política Urbana fosse aprovado com 44 votos favoráveis e 8 contrários. O projeto estava em tramitação desde setembro do ano passado, quando o prefeito Fernando Haddad enviou o texto para a Câmara. O plano diretor vai recriar a zona rural, extinta com a aprovação do plano atual, para preservar o meio ambiente, incentivar a agricultura orgânica e o ecoturismo. O novo plano também propõe a criação do Fundo Municipal dos Parques, que vai captar recursos para aquisição de terrenos para a implantação de novas áreas verdes na cidade. 30% dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano serão destinados à mobilidade e outros 30% para habitação. Pela primeira vez na história, o Fundurb vai ter segregado, separado, 30% de todos os recursos, acompanhados por um conselho gestor, destinado apenas para comprar terreno no município de São Paulo. E os outros 30% para a mobilidade, que vai desde a ciclovia até os corredores. O plano diretor também incentiva o adensamento populacional em áreas próximas aos eixos de transporte coletivo, como corredores de ônibus e estações de metrô, aproximando a moradia de emprego. A falta de estudos para realizar essa estruturação nos eixos foi criticada pelo vereador Gilberto Natalini do PV, um dos parlamentares que votou contra. Sem nenhum tipo de cálculo de suporte, quer dizer, sem saber o que vai acontecer, sem nenhum estudo de impacto ambiental, colocando a cidade em risco. Você pode fazer uma aglomeração enorme de prédios, por exemplo, ao longo da Heitor Penteado, ao longo da João Dias, ao longo da Francisco Morato, sem saber o que isso vai trazer de problema para o trânsito, para equipamento público. As novas construções próximas aos grandes corredores de mobilidade terão calçadas mais largas com 13,5 metros. Os novos edifícios no interior dos bairros deverão ter no máximo 8 andares, mas a medida não vale para os quarteirões, onde mais da metade dos prédios já construídos ultrapassa esta altura. O plano diretor também vai ampliar as zonas especiais de interesse social destinadas a famílias de baixa renda, reduzindo o déficit habitacional na cidade. Nós estamos passando de ZEIs 2, 3, 4 e 5, que são as ZEIs para a produção de unidades novas, nós estamos passando de mais ou menos 17, 18 quilômetros quadrados para 33 quilômetros quadrados. É uma elevação de 80%, 90% no total de áreas que são disponíveis para a produção de unidades novas. Também houve um aumento das ZEIs 1, que são as áreas ocupadas, favelas, loteamentos clandestinos, de modo que o que está previsto como ZEIs permite atender a demanda da cidade. O vereador Toninho Vespoli votou contra o projeto e afirmou que grande parte das zonas de interesse social serão criadas na periferia. Novamente nós vamos na lógica de jogar o povo mais pobre para a periferia e que é, para mim, algo inaceitável, porque essas pessoas que trabalham no centro, que vão ficar nessa lógica, ficar 2, 3 horas no transporte público para vir trabalhar e novamente voltar para sua casa. A aprovação do plano diretor foi comemorada pelos integrantes de movimentos que lutam por moradia e que acompanhavam a sessão na galeria do plenário e também na frente da Câmara. Eles estavam acampados no viaduto Jacareí desde terça-feira da semana passada. A Câmara também aprovou em segunda votação um projeto que permite a construção de moradia popular na ocupação Copa do Povo, em Itaquera. A gente vai permitir, na zona predominantemente industrial, a construção de um empreendimento habitacional de interesse social exclusivo para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, famílias de 0 a 3 salários mínimos. Então, isso faz com que não tenha fura-fila, que não tenha nenhuma barbeirada e que a gente seja muito seguro na alteração que a gente dá, porque ela não troca o zoneamento, mas permite um empreendimento habitacional de interesse social para a população que mais precisa. O projeto foi aprovado com 41 votos favoráveis, uma abstenção e 3 contrários. O vereador Coronel Telhada, do PSDB, foi um dos parlamentares que votou contra o projeto. Olha, hoje essa casa prestou um desserviço à democracia. Ela não só deixou de cumprir algo que é constitucional, que é o direito à propriedade, porque ela legalizou aqui várias invasões, inclusive da Copa do Povo. Eu não compactuo com isso. Eu acho que o cidadão que cumpre a lei ficou afrontado, porque ele cumpre a lei, ele espera na fila, ele paga os impostos. E hoje aqui ele viu que não vale a pena cumprir a lei ou pagar impostos. O negócio é ser invadindo tudo, é fazer o que quer,
vir aqui fazer essa desordem e ser atendido por esses vereadores. O reaproveitamento de edifícios abandonados ou com baixa taxa de ocupação para implantar habitações populares é outra conquista dos movimentos sociais que querem políticas mais amplas para a habitação. O presidente da Câmara, o vereador José Américo, do PT, destacou a importância da votação do plano diretor e enalteceu o diálogo do Legislativo com os trabalhadores sem teto ao longo de todo o processo. Foi um processo extremamente rico e amplo de debate político. O plano aprovado me parece que eu considero um avanço muito grande para a cidade. Ele tem uma estratégia clara em relação aos diretrizes de desenvolvimento de São Paulo para os próximos anos. Uma parte dele é auto-aplicável, né? O que não for auto-aplicável, o que não é auto-aplicável, será definido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, cujo projeto deve chegar nessa casa aqui até outubro, novembro deste ano. Então, acho que o plano é um avanço muito grande. Resolveu também o problema da Copa do Povo. Lá era uma área industrial, mas passível de ter construção de moradias, né? Apenas o projeto do vereador Pólice Neto, que recebeu uma emenda para resolver esse problema, que não é um problema, é uma solução, ele concede ao terreno da Copa do Povo as vantagens de uma ZEI. Né? Então eles vão poder construir um potencial construtivo de 4 vezes, né, a área, além de ter um gabarito livre, né, para que eles possam construir. Acho que a moradia popular é sempre muito bom para a cidade, por isso que eu não vejo isso como problema. Acho, inclusive, as manifestações são válidas, a gente dialogou muito com o movimento para evitar manifestações que tivessem algum nível de violência. Acho que isso aconteceu há muito tempo atrás. Nos últimos meses nós tivemos aqui um entendimento muito grande com as lideranças, né, e os movimentos ocorreram. É assim, a democracia funciona desse jeito.